No verão de 1978, na Argentina, a seleção holandesa de futebol, o Furacão Laranja, encantou torcedores do mundo todo, protagonizando uma jornada inacreditável na Copa do Mundo de 1978. Sem santo Johan Cruyff no elenco, muitos acreditavam que a era do futebol total chegaria ao fim, mas não. Com uma geração de jogadores talentosos e um estilo de jogo ofensivo e vibrante, aliado a uma defesa mais tenaz e pragmática, a Holanda chegou à final. Apesar da derrota para a anfitriã argentina em uma partida polêmica e dramática, a Holanda de 1978 se tornou inesquecível, sendo considerada a maior vice-campeã da história. Mas por trás daqueles momentos gloriosos e lamentáveis no gramado de Buenos Aires, existem pessoas reais com destinos muito diferentes. Mais de 45 anos se passaram, e o tempo deixou marcas distintas em suas vidas. Alguns se tornaram lendas do futebol, outros escolheram uma vida reclusa à beira de um lago de pesca, e houve também aqueles que tiveram que interromper sua trajetória devido a tragédias e doenças. Vamos relembrar os altos e baixos dos jogadores que formaram a alma da geração de ouro da Holanda naquele ano. Ruud Krol, o líder do eixo defensivo holandês, apelidado de Snuff por sua excepcional capacidade de ler situações e farejar oportunidades. Aos 29 anos, ele entrou na Copa do Mundo de 1978 não mais como o lateral esquerdo versátil de 4 anos antes, mas como o coração de um novo sistema defensivo, um poderoso líbero. Quando Johan Cruyff se recusou a ir para a Argentina, Krol foi forçado a renascer. Deixou a ponta esquerda para se mover para o centro, assumiu a braçadeira de capitão e tornou-se um maestro recuado, um líbero que protegia o gol e organizava o jogo. Seus passes de 50 a 60 metros eram tão precisos que pareciam desenhados com uma régua, abrindo todo um espaço de ataque para seus companheiros de equipe. Com sua postura alta, passos dignos e porte majestoso, Krol era como um general comandando a linha de frente, firme na defesa e sofisticado na coordenação. No contexto da situação interna da seleção holandesa, repleta de egos fortes e conflitos latentes, ele foi quem impediu que o navio laranja se desviasse de sua órbita, trabalhando para que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo de 1978. Após o torneio, Krol fez algo raro para um jogador holandês na época. Mudou-se para a Itália para jogar no Napoli. Lá, era reverenciado como um deus. Os napolitanos o amavam tanto que, quando se lesionava, milhares de pessoas se reuniam em frente ao hospital. Ele jogava futebol com extravagância, transformando a posição de zagueiro em uma verdadeira arte. Após se aposentar, Krol escolheu a vida de um cidadão do mundo. Ele não permaneceu na Europa, quente e aconchegante, mas aventurou-se na ensolarada e ventosa África. Treinou o Orlando Pirates na África do Sul, o Zamalek no Egito e, em seguida, o Esperance na Tunísia. Viveu em hotéis, viajou em longos voos e disseminou a filosofia do futebol total em terras áridas. A vida de Krol foi uma jornada incansável, na qual encontrou alegria em viajar e na diversidade cultural. Em campo, Krol cobria todo o gramado. Fora dele, ele conquistava o mundo. Sua generosidade em campo refletia seu espírito livre e desimpedido. Hoje, aos 75 anos, Ruud Krol optou por parar. Ele leva uma vida tranquila, aparecendo ocasionalmente em canais de TV italianos e holandeses para analisar táticas. Ele é o adorado padrinho do futebol holandês, um monumento vivo à eterna elegância. Ernie Brandt, um zagueiro de 22 anos com coração ardente e espírito indomável, escreveu um dos capítulos mais dramáticos da história da Copa do Mundo, transformando-se de vilão em herói em apenas 90 minutos. No segundo jogo da fase de grupos contra a Itália, aos 18 minutos, sua tentativa de afastar a bola acidentalmente resultou em um gol contra, colocando a Holanda em perigo e fazendo o mundo desabar diante dos olhos do jovem jogador. Mas Brandt se recusou a desistir. Aos 50 minutos, ele desferiu um chute potente de longa distância, empatando para a Holanda e iniciando a reação, antes de Harry Hahn selar a vitória. Das profundezas do desespero ao ápice da glória, Brandt mostrou a fibra de um verdadeiro guerreiro, alguém que não se deixa definir pelos erros. Após a glória e os altos e baixos, Brandt teve uma carreira estável no PSV.
Quando se aposentou, dedicou-se ao treinamento, trabalhando como auxiliar técnico no PSV por muitos anos e comandando pequenas equipes na Holanda, Irã, Tanzânia e Ruanda. Ele não fazia alarde da imprensa, preferindo trabalhar discretamente e pacientemente, construindo as bases para as equipes em que atuava. A história de Brandt na Copa do Mundo de 1978 foi a maior lição de sua vida. Os erros não são o fim, o que importa é como você os corrige. Ele levou essa filosofia para sua carreira de treinador, sempre paciente com os erros dos jogadores jovens. Atualmente, Ernie Brandt, de 68 anos, ainda está envolvido com o futebol como técnico e consultor. Ele é um exemplo vivo da força de vontade para superar adversidades e afirmar o próprio valor. Johan Neeskens, o poderoso motor do meio-campo holandês, conhecido como Johan II, que possui o espírito indomável e o estilo de jogo enérgico típicos de um verdadeiro meio-campista box-to-box. Aos 26 anos, ele é o tipo de jogador que é habilidoso o suficiente para dominar a bola e resistente o bastante para frustrar os planos de qualquer adversário. Na Copa do Mundo de 1978, Neeskens tornou-se o verdadeiro pulmão da Tempestade Laranja. Um coração ardente com uma determinação inabalável, mas também com a cabeça fria necessária para controlar o ritmo da partida. Ele era famoso por seus carrinhos violentos, seus pênaltis que batiam com força no meio do gol e seu estilo de jogo característico, com as meias sempre penduradas até os tornozelos. Apesar de sofrer com uma lesão na costela durante todo o torneio, Neeskens cerrou os dentes e suportou a dor. Recebeu injeções para entrar em campo. Correu incansavelmente. Recuperou a bola. Lutou e avançou para dar assistências. Foi essa tenacidade e espírito de luta que o transformaram na alma da força da Holanda em 1978. A carreira de Neeskens foi uma aventura brilhante. Ele foi o amigo e companheiro de equipe mais leal de Cruyff, desde o Ajax e Barcelona até o New York Cosmos, nos Estados Unidos. Possuía a beleza rústica de uma estrela de cinema, conquistando milhões de mulheres. Após se aposentar, Neeskens não se acomodou. Lutou pela carreira de treinador, trabalhando como auxiliar de Frank Rijkaard no Barcelona e no Galatasaray. Participou do projeto World Coaches, viajando para as regiões mais pobres para ensinar futebol a crianças. Viveu intensamente, sempre com um grande sorriso no rosto e nunca recusava uma cerveja com os torcedores. Neeskens encara a vida se entregando de corpo e alma, sem se poupar. Ele vive com pressa, vivendo o momento presente, como se cada dia fosse uma final. A má notícia chegou de repente, como um choque elétrico. Enquanto ainda trabalhava arduamente como treinador na Argélia, em 6 de outubro de 2024, Johan Neeskens faleceu repentinamente aos 73 anos. O mundo do futebol ficou chocado. Ninguém acreditava que aquela fonte inesgotável de energia pudesse se extinguir. Ele caiu em plena batalha, dedicando-se ao seu maior amor, o futebol. Wim Jansen não é o tipo de jogador que impressiona com jogadas vistosas. Ele pertence àquele seleto grupo de jogadores cujo valor precisa ser compreendido para ser apreciado. Em um time holandês repleto de gênios do Ajax, Jansen, um pilar do Feyenoord, ainda se destaca como alguém que entende profundamente a filosofia do futebol total. Na Copa do Mundo de 1978, ele era a cola que mantinha tudo unido. Um jogador com inteligência posicional soberba, sempre no lugar certo na hora certa, sempre escolhendo a solução mais organizada. Quando Neeskens ou Haan avançavam para iniciar o ataque, Jansen recuava para equilibrar a estrutura. Quando seus companheiros estavam sob pressão, ele se tornava uma válvula de escape confiável, mantendo o ritmo e reiniciando o jogo com um toque simples, porém elegante. Jansen raramente comete erros, raramente perde a bola e quase nunca faz nada desnecessário. É por isso que Johan Cruyff certa vez admitiu francamente: Wim Jansen é uma das pouquíssimas pessoas no mundo a quem eu realmente dou ouvidos quando falam sobre futebol. Uma organizadora silenciosa, porém insubstituível. Após se aposentar, Jansen tornou-se um excelente treinador e diretor técnico. Seu auge foi na temporada de 1997 a 1998, quando comandou o Celtic Escócia. Ele ajudou o clube a impedir que o grande rival Rangers conquistasse o 10º campeonato consecutivo, uma conquista gloriosa. Foi também ele quem descobriu e trouxe Henrik Larsson para o Celtic. Na vida real, Jansen levava uma vida extremamente reservada. Era um amigo próximo de Cruyff, com quem frequentemente discutia táticas até o falecimento de São Johan.
eram duas faces da mesma moeda. O brilhante Cruyff, o taciturno Jansen. A sabedoria discreta de Jansen em campo o acompanhou por toda a vida. Ele não precisa dos holofotes para provar seu valor. Ele é quem trabalha nos bastidores, criando sucesso para os outros. Nos últimos anos de vida, seu intelecto extraordinário foi afetado pela demência. É de partir o coração ver que o dono de uma memória tática tão vasta tenha gradualmente esquecido tudo. Em 25 de janeiro de 2022, Wim Jansen faleceu aos 75 anos. Sua morte marcou o fim de um verdadeiro dicionário vivo do futebol holandês. René van de Kerkhoff, de 26 anos e apelidado de De Blinde, era a outra metade dos famosos gêmeos, mas seu estilo era completamente diferente, feroz, direto e veloz, como um furacão descendo pela lateral direita. Jogando também todas as 7 partidas na Argentina, René se tornou a ponta de lança mais afiada da seleção holandesa, com seus sprints fulminantes e jogo despretensioso. Antes da final de 1978, ele quase foi suspenso porque seu braço estava engessado de uma forma considerada muito rígida e potencialmente perigosa, mas acabou sendo autorizado a jogar com uma bandagem mais macia. A imagem de René, lutando com o braço enfaixado, tornou-se um símbolo do espírito holandês. Feroz, resiliente e que nunca desiste. A vida de René foi mais agitada do que a do seu irmão Willy. Ele também foi uma lenda do PSV, mas viveu uma experiência terrível em 1973. Quase foi sequestrado em frente à sua casa, mas por sorte conseguiu escapar. Esse evento teve um grande impacto em seu psicológico por um tempo. Após se aposentar, René entrou para o mundo dos negócios e obteve bastante sucesso. Ele e seu irmão Willy formavam uma dupla inseparável em programas de comentários de futebol, arrancando risadas com seu humor e franqueza. O estilo de jogo rápido e incisivo de René reflete um homem sempre extrovertido e otimista. Não importa o que aconteça, ele continua correndo, assim como fazia quando driblava pela linha lateral. René tem agora 73 anos e continua a viver feliz e com saúde. O casal Willy-René ainda é um tesouro nacional do futebol holandês, representando fraternidade e lealdade. Willy van de Kerkhoff, então com 26 anos e apelidado de Stofzuiger, aspirador de pó, era o trabalhador silencioso, porém insubstituível, da seleção holandesa. Ele jogou todas as 7 partidas na Argentina, como se cada pulmão em campo se chamasse Willy. Se Johan Neeskens era o coração da equipe, ele era o pulmão incansável. O apelido aspirador de pó diz tudo. Willy varria, recuperava a bola e afastava todos os perigos bem em frente à defesa, criando espaço para os artistas da linha de frente serem criativos. Ele não exibia técnicas rebuscadas, mas era implacavelmente eficaz. Foi a tenacidade, a firmeza e a ética de trabalho incansável de Willy que mantiveram a máquina funcionando, apesar da ausência de Cruyff, cuja ausência a Holanda sempre tentou compensar a todo custo. Juntamente com seu irmão gêmeo René, Willy é um símbolo eterno do PSV Eindhoven. Um detalhe interessante é que, quando o rei do futebol, Pelé, selecionou a lista FIFA 100, os 100 maiores jogadores vivos, Willy van de Kerkhoff foi incluído, um reconhecimento merecido por suas contribuições silenciosas. A vida de Willy é bastante tranquila e gratificante. Ele sempre está ao lado do irmão mais novo em todas as atividades, desde os negócios até o trabalho como embaixador de marcas. É um homem de família, prestigiado e absolutamente respeitado no mundo do futebol holandês. Em campo, Willy corrige as faltas dos seus companheiros de equipe. Fora de campo, ele é um guardião dos valores tradicionais, responsável e firme como uma rocha. Hoje, aos 73 anos, Willy continua saudável e lúcido. Frequentemente, aparece nas arquibancadas do estádio Philips para torcer pelo PSV. Ele é a prova de que não é preciso ser artilheiro, basta dar o seu melhor no trabalho para se tornar uma lenda. Rob Rensenbrink, o habilidoso ponta-esquerda holandês, apelidado de Slangenmens, Homens-Cobra, por sua corrida ágil, equilíbrio excepcional e dribles hipnotizantes. Entrou na Copa do Mundo de 1978 aos 30 anos para preencher uma enorme lacuna, substituir Johan Cruyff. Naquele torneio, Rensenbrink brilhou intensamente. Marcou 5 gols e deu 4 assistências.
uma eficiência que superou até mesmo a de Cruyff em 1974. Com suas pernas arqueadas características e um incrível controle corporal, Rensenbrink deslizava entre os adversários como um rio suave, porém imparável. Contudo, a história foi cruel. Aos 30 segundos dos acréscimos da final, quando o placar estava 1-1, ele se desvencilhou da marcação, chutou a bola por entre as mãos de Philol. A bola rolou lentamente e bateu na trave. Se tivesse entrado, a Holanda teria conquistado o campeonato. Ele teria superado a sombra de Cruyff e tocado na bola de ouro. Mas aquele golpe frio fechou as portas do paraíso, transformando Rensenbrink em um gênio assombrado por um momento a centímetros da glória. Após aquele momento fatídico, Rensenbrink retornou à vida normal de uma forma incrivelmente discreta. Ele era uma superestrela, mas sofria de agorafobia. Não gostava de entrevistas. Não gostava dos holofotes. Comprou uma casa à beira do lago em Ostzahn e passou o resto da vida pescando e cuidando do jardim. Quando perguntado sobre o chute que acertou a trave, ele apenas sorriu tristemente. Foi o destino. Se tivesse entrado, minha vida teria virado de cabeça para baixo e eu não gosto de barulho. Ele aceitou ser mencionado com pesar em vez de homenagear seu talento excepcional. Ele já foi considerado por Pelé um dos melhores jogadores do mundo. Rensenbrink era um paradoxo. Talento brilhante, mas personalidade reservada. A barra vertical em 1978 pareceu ser a fronteira traçada pelo destino para impedi-lo de ter a vida tranquila que sempre desejou. No entanto, o talentoso Homem-Cobra não conseguiu escapar da foice da morte. Sofrendo da terrível atrofia muscular espinhal, AM, seu corpo foi gradualmente paralisado. Em 24 de janeiro de 2020, Rob Rensenbrink faleceu aos 72 anos. Partiu com a injustiça de uma bolada na trave, mas deixou para trás a imagem de um dos gênios mais humildes da história do futebol. Arie Haan, o pilar recuado do meio-campo holandês, conhecido como Arie Bombari por seus chutes de longa distância assustadores. Aos 29 anos, ele tem a aparência de um volante que pode recuar até a zaga, mas possui uma arma que poucos de seus contemporâneos têm: chutes de longa distância que podem mudar o rumo de uma partida. Na Copa do Mundo de 1978, Haan se tornou o jogador mais decisivo da Holanda. Quando os atacantes eram bloqueados, ele avançava como um canhão vindo de trás. Seus 2 gols memoráveis contra o italiano Dino Zoff e o alemão Sepp Maier foram marcados de 35 a 40 metros de distância, com a trajetória da bola estranha, como uma bala de canhão imprevisível. Na posição mais recuada do meio-campo, Haan era tanto uma plataforma de lançamento para ataques quanto um assassino oculto, do qual qualquer goleiro precisava se precaver. Foi essa arma de longo alcance que o tornou um dos rostos mais marcantes da Holanda naquele torneio. Após se aposentar, Arie Haan tornou-se um treinador com uma personalidade muito forte, até mesmo ditatorial. Ele comandou grandes equipes como Stuttgart e Feyenoord, mas também não hesitou em ir a lugares inusitados como a China, sendo considerado o pai do futebol chinês moderno, Irã e Albânia. É famoso por sua franqueza, não temendo confrontar dirigentes ou estrelas. Sua vida é uma série de conquistas contínuas para afirmar seu ego. Aqueles disparos ousados de longa distância de 1978 eram a essência de Arie Haan. Audacioso, corajoso e poderoso, ele sempre acreditou em si mesmo, independentemente das probabilidades ou das dúvidas alheias. Aos 76 anos, Arie Haan escolheu uma vida reclusa na fronteira entre a Bélgica e a Espanha. Ele evita a mídia, desfrutando da sua velhice rodeado por campos de golfe e pela família. Deixa um legado de tiro de longa distância moderno, lembrando às gerações futuras que, às vezes, a distância é apenas um número se você tiver confiança suficiente. Johnny Rep. Então, com 26 anos e nascido em 1951, conhecido pelo apelido de Gudhantje, Menino de Ouro, é o jogador que detém o recorde de gols marcados pela Holanda em Copas do Mundo, com 7 gols. Na Argentina, em 1978, ele contribuiu com 3 gols, sendo o mais notável um chute de longa distância, como uma flecha de luz, contra a Escócia. Com sua aparência elegante, cabelos loiros esvoaçantes e sorriso encantador. Rep faz com que as pessoas o confundam facilmente com um craque do futebol. No entanto, por trás daquele rosto angelical, escondia-se o instinto de um verdadeiro assassino.
um estilo de jogo improvisado, velocidade como o vento e a capacidade de aparecer no momento certo para punir qualquer erro do adversário. Rap era um símbolo da geração de jogadores estrelas dos anos 70. Talento aliado a problemas pessoais. Mudou-se para a França para jogar no Bastia e no Saint-Étienne, levando uma vida luxuosa. Teve vários casamentos fracassados e admitiu o uso de estimulantes, anfetaminas. Algo comum no futebol da época, mas chocante para as gerações posteriores. No entanto, Rap sempre vive com otimismo. Ele escreve livros, participa de reality shows. Não esconde seus momentos difíceis, mas os encara com humor. Johnny Rap personificava a descontração e o charme do futebol americano. Ele jogava futebol como passatempo e vivia a vida como um caso de amor. Hoje, aos 73 anos, Johnny Rap ainda mantém o jeito de um cara legal. Ele mora em um apartamento confortável, encontra fãs regularmente e conta histórias engraçadas de seus tempos áureos. Ele é a prova de que, apesar dos erros, contanto que você seja fiel a si mesmo, ainda será amado. Jan Youngblood. Então, com 37 anos, era uma das figuras mais excêntricas da história do futebol. Um goleiro que vestia a camisa número 8 e frequentemente jogava sem luvas, simplesmente porque acreditava que as mãos nuas o ajudavam a sentir a bola com mais precisão. Como o jogador mais velho do torneio, Youngblood não impressionava com mergulhos espetaculares como os goleiros tradicionais, mas possuía uma arma invisível. A capacidade de ler o jogo com precisão e jogar avançado como um verdadeiro líbero. Foi essa excentricidade, mas também sua eficácia, que se tornou uma peça importante no sistema do futebol total, onde ele era não apenas um goleiro, mas também um elo tático na defesa. A vida de Youngblood foi uma tragédia grega. Em 1984, seu filho, Eric Youngblood, também goleiro, foi atingido e morto por um raio em campo durante uma partida, diante de espectadores. A dor o atormentou pelo resto da vida. Ele próprio sofreu um ataque cardíaco em campo enquanto trabalhava como auxiliar técnico em 1988, mas felizmente sobreviveu. Era também conhecido por ser um viciado em pesca e chegou a ser dono de uma tabacaria. Representava a classe comum e simples no mundo do futebol. Em campo, Youngblood se manteve firme diante das frágeis traves. Fora de campo, ele enfrentou com bravura os golpes do destino. Ele nos ensinou uma lição comovente de resiliência. Após um longo período de saúde debilitada, o lendário goleiro número 8 faleceu em 30 de agosto de 2023, aos 82 anos. Sua morte deixou um vazio nostálgico por uma época em que o futebol era repleto de personalidades peculiares e autênticas. Dick Nanninga. Então, com 29 anos, chegou ao maior palco do futebol mundial vindo de uma origem improvável, operário da construção civil, depois florista e só mais tarde iniciou uma carreira profissional. Mas foi esse homem, oriundo do futebol amador, que se tornou um herói na final da Copa do Mundo de 1978. Nanninga saiu do banco de reservas e fez o que nem mesmo lendas como Cruyff e Hensenbrink conseguiram naquela partida: marcar um gol. Sua cabeçada potente aos 82 minutos, como um golpe de martelo na atmosfera fervorosa do Monumental, paralisou o estádio. Com seu porte físico imponente, forte capacidade de pressão na bola e excelente jogo aéreo, Nanninga era o centroavante clássico. Simples, bruto, mas poderoso. Após um breve período de glória, a vida de Nanninga mergulhou no abismo da doença. Em 2012, complicações da diabetes o levaram a um coma profundo que durou 5 meses. Ao acordar, deparou-se com a dura realidade. Os médicos tiveram que amputar sua perna esquerda, a mesma que o fizera saltar alto na Copa do Mundo para salvar sua vida. De gigante nos campos, ele passou a viver o resto da vida em uma cadeira de rodas. Mas ele nunca reclamou. Continuou rindo e falando daquele gol como uma espécie de remédio espiritual. Foi uma ironia do destino tirar as pernas de um homem que as usou para escrever história. Mas nenhuma doença conseguiu apagar o espírito guerreiro de Nanninga. Em 21 de julho de 2015, Dick Nanninga faleceu aos 66 anos. Ele partiu, levando consigo a lembrança daquele cabeceio certeiro de 10 anos atrás, deixando aos torcedores uma lição sobre o valor de momentos de genialidade únicos na vida.
Piet Shrivers, aos 31 anos. Entrou na Copa do Mundo de 1978 como um urso gigante protegendo o gol holandês. Com um corpo de quase 100 quilos, mas com reflexos incrivelmente rápidos. Ele era o goleiro titular da Laranja Mecânica nas primeiras fases do torneio, não Youngblood, e foi sua excelente forma que contribuiu para levar a Holanda longe na fase final. No entanto, o destino cruel escolheu Shrivers no momento em que ninguém queria. Na partida contra a Itália, após uma forte colisão com o companheiro de equipe Ernie Brandts, situação que resultou em um gol contra. Ele sofreu uma lesão grave e teve que deixar o campo de maca. Essa lesão o privou da chance de ser titular na histórica final, entregando a posição ao veterano Youngblood, do banco de reservas. Shrivers só pôde assistir seus companheiros lutarem e depois desabarem, carregando a dor silenciosamente no limiar do céu. Shrivers é uma lenda do Ajax, com 5 campeonatos nacionais. Após o futebol, aposentou-se e dedicou-se ao ramo de materiais de construção. Mas, nos últimos anos de sua vida, o bravo urso teve que enfrentar um adversário invisível, porém cruel, a doença de Alzheimer. A doença corroeu gradualmente sua memória, apagando as lembranças de suas defesas milagrosas. Um goleiro passa a vida inteira protegendo o gol, mas no fim não consegue proteger a própria memória. A firmeza do corpo contrasta completamente com a fragilidade da mente à medida que envelhecemos. Em 7 de setembro de 2022, Piet Shrivers faleceu aos 75 anos. Sua morte deixou os torcedores do Ajax e da seleção holandesa em luto. Ele perdeu a final da Copa do Mundo e, por fim, perdeu suas próprias lembranças antes de falecer. Wim Suurbier, de 33 anos, o veterano irreverente e brincalhão da equipe, entrou na Copa do Mundo de 1978, como um veterano que fazia sua última dança em um brilhante uniforme laranja. Já não tinha condições físicas para jogar regularmente, Suurbier ainda era uma testemunha viva da gloriosa era do Ajax no início, dos anos 71 dos pioneiros que lançaram as bases para o futebol total. Na Argentina, ele desempenhou o papel de reserva estratégico, sempre pronto para jogar quando a equipe precisava de agilidade e experiência. Na final, Suurbier foi enviado a campo nos minutos finais, trazendo consigo espírito de veterano, otimismo e garra, valores intangíveis, mas extremamente valiosos para a seleção holandesa naquele momento decisivo. Wim Suurbier era o melhor amigo de Johan Cruyff. Conhecido por seu espírito livre e brincalhão, ele gostava de aliviar o estresse. Mudou-se para os Estados Unidos para jogar pelo LA Aztecs e viveu um estilo de vida americano descontraído. Trabalhou como auxiliar técnico em diversos clubes, mas nunca almejou seriamente o topo do poder. Para Suurbier, futebol e vida eram sinônimos de diversão. Suurbier nunca se deixou abalar pela pressão. Jogava com um sorriso e vivia com um sorriso. Ele era a personificação do lado luminoso e generoso do futebol total. Em maio de 2020, uma hemorragia cerebral repentina vitimou o sempre alegre Wim Suurbier. Ele faleceu em 12 de julho de 2020, aos 75 anos. Deixou para trás inúmeras anedotas divertidas, que nos lembram que, além da intensidade, o futebol também é pura alegria. Jan Poortvliet, um zagueiro de 22 anos, chegou à Copa do Mundo de 1978 como uma jovem promessa em meio a uma tempestade e, por obra do destino, foi lançado diretamente para a histórica final contra a Argentina. Quando seus companheiros de equipe se lesionaram um após o outro, Poortvliet tornou-se a escolha surpresa para a posição de titular, um enorme desafio contra o Caldeirão de Fogo, monumental e os veteranos atacantes da seleção da casa. Apesar da inexperiência, lutou com todo o seu entusiasmo, usando sua juventude para compensar a falta de experiência. No fim, a Holanda perdeu, mas respirar a atmosfera sufocante, porém gloriosa, de uma final de Copa do Mundo aos 22 anos, tornou-se o trunfo mais valioso da carreira de Poortvliet. A carreira de jogador de Poortvliet esteve ligada ao PSV, após se aposentar. Tornou-se um excelente treinador de futebol juvenil. Levou o Southampton à Premier League com uma filosofia ofensiva e confiança em jovens jogadores, como ele próprio no passado. É uma pessoa emotiva, sempre próxima e inspiradora de seus pupilos. Tendo tido a oportunidade ainda jovem, Poortvliet dedicou sua vida a proporcionar oportunidades a outros jovens. Ele foi uma ponte entre gerações e um professor dedicado. Mas a vida foi curta para aquele homem gentil.
O terrível câncer o levou em 31 de março de 2016, quando ele tinha apenas 60 anos. Jan Poortvliet foi o primeiro jogador da escalação inicial da final de 1978 a falecer, deixando para trás a tristeza de um sorriso sereno que se apagou cedo demais.